A autonomia do Judiciário foi consagrada pela Carta Magna de 1988 e reafirmada no ano seguinte pelas Constituições estaduais. Qual a importância dessa conquista histórica? Que avanços foram possíveis a partir daí? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos começar com dois magistrados que tiveram papéis decisivos e distintos nesse período. Os desembargadores Reinaldo Ximenes Carneiro e Luiz Carlos Balbino Gamboge. Obrigado aos dois por ter aceitado o nosso convite. É um prazer recebê-los aqui no Pensamento Jurídico. E a você que nos acompanha, a favor, inscrever-se no canal da AMAGES no YouTube, deixa lá suas sugestões e comentários que serão muito bem-vindos. Doutor Ximenes, o senhor teve uma atuação destacada em Brasília na Constituinte de 1988. O que representa essa conquista? O Judiciário passou a ser tratado como um poder depois disso? Realmente, eu quero primeiro cumprimentar os que nos acompanham e você, sobretudo, Orion, obrigado, que é o grande jornalista, e falar da minha satisfação em estar aqui com o Gamboge, que é meu conterrâneo querido e que foi um deputado que atuou na Assembleia Legislativa quando ela teve a função constituinte. E tem a condição de trazer para nós uma contribuição melhor até do que a minha. Mas nós, quando entramos para acompanhar a votação da Assembleia Constituinte, a AMAGES e as associações de magistrado, nós tivemos em vista que o Judiciário, antigamente, ele não passava de um departamento de justiça como ele é hoje na França e em outros países. Então, nós conseguimos conscientizar a magistratura de que aquele era o momento da gente fazer o trabalho para tornar o judiciário mesmo, autônomo, independente, e um poder que tivesse a equivalência. O Marcos Maciel falava até a equipolência. Ele e o Nery da Silveira, quando já votada a Constituição, eles realmente entenderam que devia ser implantada a Constituição por completo, o Judiciário tornando-se judiciário. Perfeito. Então, eu acho que a importância é essa, o Judiciário se tornou um poder. Perfeito. Desembargador Gamboge, antes de se tornar magistrado, o senhor foi deputado constituinte, como disse aqui o desembargador Reinaldo Ximenes, em 89. Como é que foi esse debate aqui em Minas Gerais? Havia essa compreensão dessa importância do judiciário enquanto poder? Bem, Orion, eu também quero me valer desse momento para inicialmente cumprimentar os telespectadores que estão nos ouvindo, cumprimentá-lo e parabenizá-lo pelo seu trabalho à frente aqui do Pensar Jurídico e dizer da minha alegria imensa de estar aqui ao lado do meu querido professor, desembargador Reinaldo Ximenes, que a época em que eu estava fazendo o secundário, ele já era um homem público na minha cidade, chegou a ser prefeito da cidade lá de Eloy Mendes. Ele também, nesse período, lecionava para suprir algumas lacunas ou deficiências que o ginásio não podia oferecer na época. E foi meu professor de história, um grande professor. E eu tenho uma alegria imensa de estar sempre ao lado dele, porque ele sempre ensina a gente. Eu devo dizer-lhe o seguinte, o formato da nossa Constituinte foi a razão do seu grande êxito. Porque em todas as constituições que nós tivemos anteriores à de 88, se partia da premissa de que um grupo de celebridades jurídicas deveriam escrever a Constituição, que seria levado a debate no Congresso Nacional, mas essa Constituição já saía pronta e era já uma premissa geral de que ela seria aprovada. Portanto, a sociedade recebia a Constituição, mas não participava da Constituição. O modelo adotado pela Constituinte de 88,
embora tenha sido feita uma Constituição nos moldes anteriores, mas José Sarney não chegou a enviá-la para o Congresso, porque mesmo feita por grandes nomes da área jurídica, ela previa o constitucionalismo e dava grande ênfase na força do Estado, na economia. E José Sarney, sobretudo porque a questão do parlamentarismo era um sistema que ele não via com bons olhos, ele não mandou. Então a Constituição acabou adotando um método que foi esse, de criar subcomissões temáticas e, a partir dessas subcomissões, construir o texto daquelas partes da Constituição. Aí você veja a grande facilidade que tiveram os parlamentares, porque a sociedade mergulhou no processo e participou ativamente. Os magistrados, em especial, não deixaram uma só vírgula ser deliberada, votada, sem que eles tivessem ativa participação. E, dentre eles, evidentemente, salientar aqui a figura de Ximenes, que sempre foi um grande líder da magistratura mineira e nacional. É isso que eu tenho que dizer à primeira vista. Perfeito. Talvez venha daí a durabilidade, né, a consistência desse texto constitucional. Doutor Ximenes, conta para a gente como é que era antes o judiciário, antes dessa conquista de ser um próprio poder, de ter autonomia financeira, administrativa, enfim. Como é que eram feitas as nomeações? Como é que eram tomadas as decisões? Havia interferência do meio político? A interferência era direta. Eu me lembro bem que eu era prefeito de Eloy Mendes e fiz o concurso de 76. Felizmente consegui uma colocação que me permitia escolher, porque o desembargador Edésio, quando entrou na presidência, falou que na gestão dele ele iria dar preferência para nomear os primeiros classificados. E assim ele procurou fazer. Eu fiz o concurso em 76, mas era prefeito. E como prefeito, se eu saísse, eu iria ter problema na disputa eleitoral que se avizinhava e que havia oposição. Uma questão política aí, no caso. Uma questão política. Então, eu preferi deixar para tomar posse depois. Quando surgiu a oportunidade de eu ser nomeado, a questão eu já passava a ser nomeado como o comum, e que era o tribunal fazia a lista tríplice, a lista ia para o governador, e o governador não tinha também autonomia para nomear, porque havia aqueles critérios políticos que eles deixavam o judiciário para, segundo plano, né? Do outro plano, num plano secundário, e o judiciário realmente não trazia importância política para o governo. Então, eles pegavam, fizeram os critérios políticos de nomeação. Então, os deputados majoritários teriam, para compor a política de boa vizinhança entre o governador e os apoiadores deputados, eles puseram lá, os deputados vão ter indicação de tais cargos assim assado. E um dos cargos era de juiz, de promotor. Para delegado, eles faziam a nomeação a hora que quisesse. Então, eu peguei, não sabia que teria esse risco. Quando fui para ser nomeado, eu me falava assim, você pode correr o risco de não ser nomeado e ter de fazer outro concurso, porque o concurso ele prescreve ou vence em 2 anos ou 4 anos, não sei, e acaba você não sendo nomeado. Aí eu peguei e procurei o governador, o
Aureliano Chaves. E o Aureliano falou, não, se você se vagar, já estava havendo possibilidade de vagar o Botelhos ou Caxambu. Ele falou, qualquer dessas que vagar, eu te nomeio. Mas ele falou como uma figura acima de qualquer, um estadista. Aí vagou Botelhos. Aí eu procurei, falei assim, falei, deixa o tribunal fazer a lista, eu te nomeio. E o tribunal fez a lista, e eu encabecei a lista, ele pegou, não me nomeou. E vinha, e não nomeava o outro também, não. Aí o secretário, o Bernardo Pinto Monteiro, falou comigo, falou, Ximenes, ele está tendo dificuldade para te nomear, porque ele precisa de obedecer os critérios da Arena. E os deputados majoritários têm outro candidato. Aliás, um candidato que seria até escolhido por mim se eu fosse escolher. E, infelizmente, ele até já faleceu. Aí ficou aquele impasse. Ou seja, a interferência política deixava o judiciário de Pires na mão, né? Isso mesmo. Doutor Gamboge, que efeitos o senhor visualizou sobre essa conquista, sobre o trabalho dos magistrados, sobre a prestação jurisdicional e também para o cidadão? Como é que o senhor avalia esse conjunto de efeitos positivos? Bom, Leon, eu tenho para mim que o trabalho dos deputados e das comissões temáticas foram de grande valor. Mas eu enfatizo e digo com toda segurança, a sociedade civil foi a grande responsável pela arquitetura de todas as instituições, em especial a arquitetura do Poder Judiciário. Foi concebido e foi adotado pelo Poder Constituinte, que tinha segmentos conservadores, mas tinha Mário Covas na liderança, e Mário Covas, um parlamentar super experimentado, sabia muito bem conduzir as negociações, de forma que o formato pensado pela sociedade, a sociedade que mais participava das questões políticas nacionais, saiu exatamente como se pensava. Muito bem. Ou seja, preparando o Poder Judiciário para o novo mundo que já se desenhava, mundo esse que o desembargador Ximenes, quando fez um prefácio de uma obra minha, ele faz essa citação de Lacombe, Américo Lacombe, que já dizia, há alguns anos atrás, que o século XX e XXI seria um século do Poder Judiciário. E veja você se não fosse assim, porque nós estamos vivendo a sociedade da inclusão e a sociedade de direitos, não é isso? Mais se discute, mais se faz em nosso meio a consecução, a execução, a efetivação de direitos. Isso tudo está sendo possível e a sociedade caminha, avança, porque tem a estrutura de um Poder Judiciário concebido com a melhor inspiração e se inspirando nos melhores exemplos do mundo. Okay. Muito bem. Eu vou fazer um pequeno intervalo aqui. Eu gostaria que no próximo bloco a gente falasse sobre esses avanços no judiciário, como o senhor mesmo falou, do século XXI, século XX, século XXI, dessa transformação, dessa importância que o judiciário passou a ter. Até para chamado, inclusive, a resolver crises entre os outros dois poderes e salvar a democracia em muitas situações. A gente volta em instantes. Estamos de volta com Pensamento Jurídico. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br ou pelo canal da Amages no YouTube e envie suas sugestões e comentários que serão muito bem-vindos. Hoje estamos falando sobre a autonomia do judiciário conquistada a partir da Constituição de 1988 e os efeitos, os impactos dessa medida, dessa conquista histórica para o Poder Judiciário. Os nossos entrevistados são os desembargadores Reinaldo Ximenes Carneiro e Luiz Carlos Balbino Gamboge, que tiveram um papel importante e decisivo nesse período da Constituinte de 88 e 89. Eu deixei uma questão no bloco anterior, doutor Ximenes,
que, ao garantir a independência e a sua autonomia, o judiciário também passou a ter tanta importância que foi chamado a resolver conflitos dos outros poderes, até mesmo para salvar, defender a nossa democracia. Como é que o senhor avalia esse papel do judiciário hoje? Eu realmente vejo que o judiciário ele ocupou um espaço que faltava à democracia brasileira. Antigamente, as soluções eram encontradas numa reunião de líderes e tudo que devia ser resolvido era resolvido. Hoje não. Hoje a Constituição é o norte da realidade brasileira. O judiciário, quando ele começou a enfrentar essa realidade, o pessoal começou a dizer que ele estava envolvendo muito em política. É a politização do judiciário ou a judicialização da política. Mas, na verdade, ele estava cumprindo com o papel dele. Eu me lembro que o Senado e a Câmara, num determinado período, eu não me lembro o ano, eles marcaram para entrar aquele período de recesso. Aí um deputado da oposição, na época, entrou com um mandado de segurança e eu acho que era o Nery da Silveira, o presidente, ele deu a liminar para que não ocorresse o recesso enquanto não votasse uma lei, ou quando, eu não sei se era no fim do ano ou se era no meio do ano. Se era no fim do ano, era antes que votasse a lei orçamentária, ou aquela lei LDO, né? trienal e tal. Sim. Aí todo mundo ficou perplexo, porque nunca tinha ocorrido isso. Felizmente, os deputados e senadores e os próprios membros do Judiciário entenderam que realmente estava sendo cumprida a Constituição. E isso a gente vê que tem sido uma constante. E hoje tem até juiz que combate essas posições do judiciário, fala que é uma ditadura do judiciário. Você pega esse Alexandre Moraes, ele tem sido inflexível no cumprimento da Constituição, das leis, e ele tem causado perplexidade, porque nunca ninguém imaginou que eles fossem administrar uma eleição como foi administrada essa. Embora toda celeuma a respeito da decretação daquele estado de emergência que justificou a votação daqueles benefícios que foram criados na véspera da eleição. Sim. Quer dizer, além do texto constitucional, também é importante ter atitude, né, doutor Gamboge? Porque no ano passado, por exemplo, tivemos aí graves ameaças à democracia. E o judiciário tem um papel muito importante na defesa do sistema eleitoral, das urnas eletrônicas e de seus resultados. Não tem dúvida. Todos nós que estamos na magistratura sabemos que a lei pode ser melhor ou pior dependendo do intérprete. Há intérprete que, por medo, tenho que admitir isso, por má formação teórica, por imaturidade, que também são outras, das características de nós, seres humanos, acabam tomando decisões mais pífias diante de questões grandes. Mas há também homens que vão trilhando um caminho mais auspicioso, um caminho mais corajoso, um caminho mais conforme os ideais da Constituição, e esses homens vão dando exemplo aos outros. O exemplo dessas últimas eleições presidenciais, em que o ministro Alexandre esteve à frente do TSE, deixou a sociedade conseguir fazer valer a sua vontade popular.
porque todos os instrumentos estavam construídos ao arrepio da legislação eleitoral e da própria Constituição, para fazer vencer o homem que ocupava a presidência da República. Ele só não venceu porque as leis brasileiras fizeram o trabalho que foi possível fazer, a Constituição brasileira exerceu a diretriz que lhe era exigida fazer e, portanto, o povo brasileiro teve, ao final, êxito e conseguiu fazer presidente aquele que era a sua vontade. Não obstante, nós sabemos o quanto que foi atacada a nossa Constituição, o próprio sistema eleitoral, numa contradição impossível de se admitir, porque é uma contradição lógica. Um sujeito que foi eleito para a presidência da República com as urnas eleitorais vem questionar as próprias urnas que lhe deram a vitória na eleição anterior, dizendo que se não fosse a fraude, ele teria ganho no primeiro turno. Quer dizer, um sujeito demagogo, despreparado, com todo respeito, como magistrado eu devia me conter um pouco mais, mas eu quero dizer, não faltando ao respeito, dizer as coisas como elas são. Ele realmente abusou da sua condição de presidente, não foi um sujeito que exerceu o cargo com a dignidade que o cargo exige, e se não fosse a eleição, se não fosse o Poder Judiciário, nós teríamos perdido mais uma vez a chance de sustentar a democracia em nosso país. Como disse o doutor Ximenes, né? Acusam de judicialização da política, ativismo judicial, regime do judiciário na política, enfim. Eu queria saber do senhor agora qual foi o papel do associativismo nessa construção da autonomia do judiciário. O Camboge disse bem que toda a sociedade atuou para que a Constituição fosse formatada. E, no caso da parte do judiciário, os tribunais se recolheram para que não houvesse qualquer interferência da autoridade judicial na formulação das ideias a respeito da Constituição. É claro que no tribunal tinha aquele germe, existia um interesse em que a autonomia prevalecesse, mas as associações é que puderam se pôr em prática aquele desejo de toda a magistratura. E isso foi feito através de um trabalho que foi capitaneado pela MB, na época, sob a influência de São Paulo, lá do Odir Porto, Francis Davis, Regis Oliveira e todas as outras associações. Aqui de Minas, o desembargador Lincoln, o ministro Sálvio, fizeram um grupo e eu fui incluído nesse grupo. E a gente ficava lá em Brasília, atuando lá no Congresso. Eu, como era solteiro, eu representei o pessoal da AMAIS e o desembargador Link, o desembargador Salvo, ia toda semana lá, ia e voltava. E eu ficava lá de segunda até quinta-feira. E nós pudemos fazer um trabalho junto aos deputados e tivemos êxito com a formatação da Constituição e com as pretensões que a magistratura tinha de ter uma situação mais consentânea com a importância do judiciário. E hoje nós vemos que realmente deu certo. Ok, muito bom. Doutor Camboge, nós estamos na reta final do nosso programa. Gostaria, como a gente faz com todos os nossos entrevistados, a gente pede uma indicação de leitura para a nossa audiência. O que o senhor pode indicar para nós, por favor? Olha, Orion, o livro que eu nesse momento estou a ler, Serão Eles Vítimas? Ponto de interrogação. O que ele está questionando é o que está ocorrendo na nossa cultura na medida em que as minorias estão encontrando condições de se expressar, a sociedade está amadurecendo na linha do multiculturalismo,
Mas existem algumas situações que precisam ser, evidentemente, debatidas. Ainda agora, vindo aqui para o seu programa, eu vi que a Câmara Municipal está discutindo hoje uma lei em que se pede que as escolas municipais não ensinem o gênero todes. Linguagem neutra. Linguagem neutra. Olha, são discussões, a meu ver, que incorrem em perda de tempo, situações muito mais graves, sensíveis, que poderiam os deputados, os vereadores estar discutindo situações como essa, que eu acho que é um exagero, porque quando você diz todas e todos, você está incluindo, do ponto de vista da língua portuguesa, você está incluindo todas as pessoas que se encontram presentes. Então, ontem, por exemplo, o Mário Prata faz uma crônica muito interessante em que ele faz a partir daquele poema de Carlos Drummond, Vai, Carlos, ser gosto na vida, ele faz uma crítica em que ele começa a criticar lá em cima, que fala no anjo, e ele diz, por que anjo? O anjo é da religião católica, a religião católica foi a religião que atacou os indígenas brasileiros, não poderia ser anjo, tem que usar uma expressão indígena. E aí vai dizendo que ele era um sujeito cheio de politicamente incorreto, diríamos, né? O Carlos Drummond de Andrade seria um sujeito politicamente incorreto nos nossos dias. Há, sim, algumas questões que nós precisamos enfrentar, não de combate a nenhuma minoria, porque eu acho que os direitos fundamentais da nossa Carta Constitucional, eles realmente exaltam essa condição de todos os membros da sociedade, qualquer que seja o seu gênero, raça, e possam se expressar. Mas sem alguns exageros. Okay. Não é isso? Muito bem, doutor Gambotti, obrigado pela indicação. Doutor Ximenes, o que o senhor tem para a nossa audiência? Olha, para dizer com a sinceridade, eu poderia sugerir várias obras lá do Fernando Moraes a respeito... Escritor mineiro, né? Mineiro, de Mariana, sobre as biografias dele. Inclusive a mais recente, que ele trata da biografia do Lula e a grande biografia que ele fez do Chateaubriand, e há passagens nessa do Chateaubriand muito interessantes. Mas eu tenho lido mesmo ultimamente, são os pequenos livros do nosso colega Bruno, que é um pensador notável. Ele tem publicado muito matérias assim de vivência diária. Okay. E eu poderia indicar esses livros, mas o Bruno, ele não tem o livro não está no comércio, então tem de ser procurado para encontrar. Convidá-lo aqui para falar desses livros também. Bom, nós conversamos aqui com os desembargadores Reinaldo Ximenes Carneiro e Luiz Carlos Gambotti e falamos aqui sobre a autonomia do judiciário conquistada a partir da Constituição de 88 e os efeitos, os impactos positivos dessa conquista histórica para toda a sociedade. Ficamos por aqui. Obrigado, doutor Gambotti, doutor Ximenes, pela entrevista. Foi um prazer recebê-los aqui. Obrigado. Muito obrigado. Foi um prazer. E a você que nos acompanhou, pode ver e rever essa entrevista no canal da Mais do YouTube e enviar suas sugestões. Ficamos por aqui. Obrigado e até a próxima.